O Grêmio venceu o jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho por 3-0 dentro da arena e nesse vídeo nós vamos conversar sobre as escolhas, as estratégias, as ideias e os posicionamentos que o técnico Luiz Castro colocou em campo para conseguir esse triunfo que nos dá uma grande vantagem para o jogo da volta lá no estádio Beira-Rio. Gente, primeiro aquele convite clássico, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo isso é extremamente importante para que esse conteúdo fique cada vez melhor e chegue em cada vez mais pessoas. Vocês já me conhecem, a gente tem aquele quadro clássico no pós-jogo para debater as questões táticas e algumas movimentações do jogo que aconteceu. A vitória do Grêmio por 3-0 contra a equipe do Inter, que nos dá uma vantagem muito grande para o jogo da volta lá no estádio Beira-Rio no próximo domingo. Claro que a expulsão condiciona bastante a análise, bastante a partida, mas existem vários pontos a serem debatidos e nós vamos conversar sobre eles aqui nesse vídeo, indo para aquele campinho tático que vocês conhecem. Vamos lá? Campinho tático na tela para colocar aqui as escalações, né, do Clássico Grenal 450 dentro da arena. O Grêmio de Everton, Pavon mantido na lateral direita, Gustavo Martins, Vieri e Marlon, Noriega, Monsalve, acho que é a grande novidade dessa escalação do Grêmio para o Clássico Grenal. A gente imaginava que iria o Mac e foi o Monsalve. Arthur, Amuso pela esquerda e Namorado pela direita, mesmo que o TT estivesse recuperado, ficou no banco de reservas, e o Carlos Vinícius. Do lado do Inter, aquele que a gente projetava, Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres, Bernabé, Paulinho de Paulo e Ronaldo, Alan Patrick, Carboneiro, Vitinho e Borré. Vamos dividir o jogo de novo em alguns momentos, e essa vez ele tem mais momentos porque existe o jogo antes da expulsão e o jogo depois da expulsão, e a gente vai conversar detalhadamente sobre todos eles. A começar pelo jeito que o Grêmio marcou a saída de bola do Inter. E marcou muito bem, tá? Marcou muito bem. A bola tá nos pés do Rocher ou nos pés do Mercado, indiferente de quem a bola estivesse nos pés. O Grêmio em pressão alta se portava dessa maneira. O Inter fazia uma saída diferente. O Inter não fez a saída de 3 que nós imaginávamos e que ele vinha fazendo nos últimos jogos, em que o Bruno Gomes se alinhava ao Mercado e também ao Félix Torres e fazia essa saída de 3. Dessa vez o Pesolano optou por sustentar essa linha de 4. Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e o Bernabé um pouquinho mais aberto pela esquerda, mas também mantendo essa mesma linha do outro lateral. Qual que foi a sacada do Grêmio? Arthur colando em Ronaldo, Monsalve colando em Paulinho. Pronto. Aqui o Grêmio optou por deixar que a bola chegasse no Mercado, porque o Mercado não teria tantas opções de passe assim. A única opção seria voltar no Rocher, vir no Félix Torres, ou talvez esticar uma bola lá pra frente. Uma outra movimentação feita pelo Pesolano de diferente é que ao invés de manter o Borré centralizado e pedir para que o Carboneiro descesse pro meio, o Carboneiro se manteve aberto. Imagino que até para explorar esse 1 contra 1 com o Pavon, porque seria um atacante de drible, que é o caso do Carboneiro, contra um ponta improvisado na lateral direita. É de se imaginar que a ideia do Pesolano fosse essa. E para criar essa superioridade no meio-campo, ele pedia para que o Borré descesse e fosse uma opção a mais aqui. Qual foi essa cara do Luiz Castro? Tava muito definido que o Gustavo Martins ia subir no Borré. Muito definido. Tanto que o Mercado sem opção era obrigado a esticar essa bola no centroavante. Quando esticava a bola no centroavante, o Gustavo Martins teve, durante todo o jogo, uma vitória pessoal, uma atrás da outra, seja por cima, seja por baixo, muito bem no jogo. E essa bola esticada não tinha nenhum fruto, porque era feito o lançamento, e o Gustavo Martins ganhava de cabeça. O Grêmio brigava pela segunda bola, Arthur, Monsalve e até mesmo o próprio Noriega ganhava essa disputa. O Alan Patrick caiu um pouquinho mais para a direita, estava definido que o Noriega colaria nele, Gustavo Martins no Borré, Pavon ficou marcando o Carboneiro, e o Vieri nessa sobra aqui. Aqui, deixa os zagueiros jogarem, não tem problema porque aqui eles não são tão perigosos assim. O Enamorado dividia um pouquinho, se a bola viesse pro lado direito, ele fechava o Félix Torres impedindo o braço pro Bernabé. Se a bola fosse lá pro lado esquerdo, o Amuso pressionava o Mercado, impedindo que a bola chegasse no Bruno Gomes. Como eu disse, isso forçava o balão para frente, já que a marcação do Arthur estava muito definida no Ronaldo, a do Monsalve muito definida no Paulinho, diferente do que foi no primeiro Clássico Grenal, onde a gente mostrou no vídeo que a gente marcava com um jogador só aqui nesse espaço, no espaço dos volantes, e o Inter tinha superioridade para sair jogando. Mas o Inter passou do meio-campo em alguns momentos. O Inter conseguiu ter um pouquinho de liberdade para jogar. E o posicionamento inicial do Inter era assim, tá? Era Paulinho e Ronaldo, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Bernabé, também numa linha de 4, não numa linha de 3. E a ideia do Pesolano era que Alan Patrick aqui e Borré aqui ocupassem aqueles espaços que a gente fala que são os espaços vulneráveis desse esquema, né? É um espaço que o Grêmio tinha que proteger. E dessa vez a gente protegeu muito bem. Como? Com o Monsalve e com o Arthur fazendo muita pressão na bola. Quando a bola chegava no Ronaldo, o Arthur pressionava muito bem, impedia que o Ronaldo encontrasse um passe no Alan Patrick.
Quando a bola chegava no Bruno Gomes, o Arthur fechava muito bem esse passe, impedindo que a bola chegasse no Alan Patrick. Porque o Alan Patrick é mestre, é muito bom jogador em ocupar esses espaços. Essa entrelinha. E o Luiz Castro, que trabalhou com o Alan Patrick no Shakhtar Donetsk, certamente sabe que ele tem essa capacidade de ocupar esse espaço. E a bola rolava no Ronaldo. Vinha pro Paulinho, Monsalve muito bem também em fechar esse espaço, impedindo que a bola chegasse no Borré aqui, ou até mesmo chegasse no Carboneiro, no 1-1 contra o Pavon. O Inter teve um pouquinho mais de superioridade nesse setor quando o Pesolano pediu que essa movimentação acontecesse. Ele pediu que o Bruno Gomes descesse um pouquinho mais para ser um terceiro volante, se assim a gente pode chamar, pelo lado direito. E aí a bola vinha no Paulinho, vinha no Ronaldo, vinha no Bruno Gomes. E o Arthur e o Monsalve tinham que balançar muito rápido. E antes eles marcavam 2, passaram a marcar 3 jogadores. Mas aqui fica o elogio ao colombiano e também ao Arthur, que conseguiram muito bem, mesmo que em inferioridade, balançar de um lado para o outro e fechar essa linha de passe, impedindo que o Inter fizesse ela chegar no Borré. Às vezes ela chegou no Carboneiro, e quando chegou no Carboneiro, o Monsalvo fechava aqui, o Noriega já estava ocupando esse espaço, e o Carboneiro pouquíssimas vezes criou. Eu acho que tem uma finalização que passa pelo lado do Everton, até mesmo o goleiro do Grêmio acaba encaixando, mas é uma jogada que o Inter não conseguiu criar, o Inter não conseguiu construir, não conseguiu fazer a bola chegar nessa zona perigosa, onde estava Borré e onde estava Alan Patrick. Isso se deve muito a Noriega fechando bem a linha de passe, mas principalmente a Arthur e a Monsalvo fazendo aquilo que a gente tanto cobrava, pressionar o portador da bola. Mas e quando a gente tinha a bola? Como é que foi a nossa ideia tática para atacar e como o Inter tentou nos bloquear? Dessa maneira. A gente viu que no Clássico Grenal de ida o Inter fez uma marcação individual muito clara. Todo mundo colava em todo mundo. Isso estava muito definido. Mas dessa vez não foi assim. O Inter tinha uma preocupação. Noriega. Nosso primeiro volante, ele é uma peça fundamental na saída de bola. O Luiz Castro fala que o primeiro volante da equipe é o farol da equipe, ele que define por onde o time vai atacar. E o Noriega é exatamente isso na nossa equipe. Por isso o Pesolano colou o Alan Patrick no Noriega, colocou o Borré aberto pela direita para marcar a saída lá pelo lado esquerdo do Grêmio. O Vitinho colava no Marlon, o Bruno Gomes colava no Amuso. Mas o ponto-chave é aqui pela direita. O Carboneiro ficou dividindo entre Gustavo Martins e entre Pavon. Essa bola balançava no Vieri, ela vinha no Gustavo Martins, e o Gustavo Martins achava o passe no Pavon. Quando achava o passe no Pavon, o Bernabé saltava para pressionar. Quando ele saltava para pressionar, o enamorado aparecia aqui. Por isso o Grêmio teve tanta superioridade em termos de jogo, em termos de maneira de se jogar futebol, nesse lado direito aqui. O Grêmio teve uma superioridade gigantesca pelo lado direito, na maneira de se posicionar, na maneira de jogar. Aqui foi onde o Grêmio encontrou os espaços, encontrou a maneira de ferir o Inter. Com o enamorado aqui, com o Pavon aqui, o Bernabé fechava e o Pavon achava o passe por fora do Bernabé, encontrando o enamorado. Félix Torres tentava fechar e aí já tinha enamorado no mano a mano contra o Félix Torres. O enamorado é um cara de drible, o enamorado é um cara de rabisco, o enamorado é um cara de criar, de construir. E a gente sabe que com campo aberto, muito difícil que o Félix Torres conseguisse parar o enamorado, por isso ele teve tanto espaço e jogou tão bem esse primeiro tempo. Muita gente votou para ser o melhor jogador em campo, marcou o nosso primeiro gol, mas aqui foi a chave. Esse lado direito de ataque do Grêmio e o lado defensivo esquerdo do Inter, onde Pavon e enamorado tiveram muita liberdade. Vamos para o outro contexto, o contexto de um jogador a menos ainda na primeira etapa. O Inter passou a marcar assim. O Inter fez 2 linhas de 4, Vitinho, Mercado, Félix Torres e Bruno Gomes. Colocou Alan Patrick, Ronaldo, Paulinho e Carboneiro e o Borré sobrando lá na frente. E o Grêmio controlou o jogo. Noriega rolava a bola para um lado, vinha no Gustavo Martins, Pavon voltava e o Grêmio balançava para fazer o Inter se mexer. O Amuso mais por dentro, ocupando esse espaço aqui entre o Vitinho e o Mercado, dando dúvida no Ronaldo. O Arthur um pouquinho mais para baixo e o Monsalve muito importante nesse espaço aqui. Na saída de bola, o Amuso ele já ocupou um pouquinho mais esse espaço por dentro. Porque o Arthur descia, o Ronaldo vinha para cá e o Amuso caía para ser essa opção de passe aqui, gerando essa dúvida no Mercado e essa dúvida no Bruno Gomes. Quando o Grêmio passou a ter um jogador a mais, isso ficou mais acentuado ainda, o Monsalvo se posicionando nessa entrelinha aqui e o Amuso se posicionando nessa entrelinha aqui. O Grêmio balançou o espaço muito bem, o Carboneiro tinha que fechar para cá. A importância da passagem do Pavon, porque o Pavon passando gerava dúvida no Bruno Gomes. O Carboneiro, por característica, não consegue compensar esse lado. A característica dele não é de marcação. O enamorado recebia a bola com espaço, o Pavon passava, levava o Bruno Gomes e o nosso atacante colombiano tinha espaço para fazer a sua jogada. Então o Grêmio teve tranquilidade, teve calma para rodar essa bola de um lado para o outro, para encontrar os espaços, fazer o Inter se mexer
e construir um placar muito bom no primeiro tempo. Muita gente ficou na bronca que o comecinho da segunda etapa do Grêmio foi um pouquinho abaixo em termos de rotação. Imagino que tenha sido porque o Grêmio esperou para ver como o Inter se posicionaria a partir das trocas. O Pesolano coloca o Vitor Gabriel em campo na vaga do Ronaldo e o Brian Aguirre na vaga do Bruno Gomes. Desce o Vitinho para ser o ala pela direita, coloca o Brian Aguirre como ala pela esquerda e passa a jogar com 3 zagueiros, um tripé no meio campo, Paulinho centralizado, Alan Patrick pela direita e o Carboneiro pela esquerda. Por isso o Grêmio demorou um pouquinho para entender os espaços, para entender onde poderia atacar, mas com o passar do tempo começou a acelerar cada vez mais as suas jogadas, a fazer essa bola aí de um corredor ao outro cada vez mais rápido, e isso fez com que nós tivéssemos muita, mas muita superioridade dos lados do campo. Vocês vão lembrar que a gente falou lá na previsão do Clássico Grenal que se o Inter marcasse dessa maneira, claro que com 2 jogadores na frente, porque estaria com 11, o Grêmio teria a superioridade pelo lado. Com 10 isso ficou mais claro ainda quando o Pesolano opta pelo trio no meio campo. O Alan Patrick não conseguia balançar tão rápido pelo lado, até por característica, e o Carboneiro também não conseguia balançar tão rápido para o outro, por característica também. E assim, Arthur, Marlon e Amuso tomaram conta do Vitinho. Vocês vão lembrar daquele quase que roda de bobinho que aconteceu do lado do campo, uma troca de passe entre os 3 jogadores. E desse lado direito é Namorado, depois o TT, o Monsalve, depois o William, quando teve a troca, e o Pavon. Eles deitaram e rolaram porque encontraram muito espaço, muita superioridade, afinal de contas, esses meio-campistas do Inter, depois do Carboneiro foi o Alan Rodrigues, porque o Pesolano tentou consertar essa intensidade, colocando em campo um cara que é muito mais de meio-campo do que um atacante, mas mesmo assim o Grêmio teve muita liberdade pelo lado, conseguiu fazer as jogadas, e nós chegamos no terceiro gol, quando aumentamos a rotação, quando o Grêmio entendeu como o Inter se posicionaria, quando o Grêmio entendeu como o Inter tentaria atacar, mesmo que com um jogador a menos, quando subimos a rotação, o Arthur pressionou o Alan Patrick, a bola chegou no Amuso, que encontrou o passe por Carlos Vinícius finalizar e marcar o terceiro gol. Um pouco do que aconteceu no Clássico Grenal 450, vitória por 3-0, alguns detalhes, alguns posicionamentos, algumas ideias. De novo, a ideia aqui, o conceito, não é falar de arbitragem e não é falar se o time, se tal jogador é bom, se tal jogador é ruim, é falar sobre contexto e sobre característica. E essas foram as situações, esses foram os contextos e as características do Clássico Grenal de ida da final do Campeonato Estadual. Na semana que vem tem mais lá no Estádio Beira-Rio. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha, hype esse vídeo, que tudo isso é extremamente importante para esse conteúdo ficar cada vez melhor e chegar em cada vez mais pessoas. Continua, que vai ter muito Grêmio por aqui. Valeu!